Deus eterno, Pai, muito obrigado por poder te adorar essa manhã, poder lembrar do sacrifício do seu Filho Jesus na cruz por nós, poder te adorar com louvores. Muito obrigado pela comunidade da tua igreja, Pai. E eu quero, como igreja aqui, Pai, poder lembrar, Deus, da igreja em Moçambique. Oro que o Senhor abençoe a viagem daqueles que estão indo, Pai, que o Senhor use nossas vidas para apoiar a igreja lá, as crianças, os pais, as famílias, e que o seu nome seja glorificado através de nós, Pai. Que o Senhor abençoe, que possamos transmitir o espírito do acampamento, que é o espírito de criar um ambiente seguro, onde cada um pode ser ele mesmo, sem criação de rótulos, sem medos, Pai, mas conhecendo o Senhor, Deus, não de uma forma formatada, mas através da natureza, através dos relacionamentos, através das amizades, Pai, e do louvor. Então eu oro que o Senhor abençoe esse tempo que a gente vai estar lá. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelo apoio de cada um, pelas orações, pelo sacrifício, pelo coração, Pai. Muito obrigado, Deus. Oro que o Senhor fique com a mensagem dessa manhã, que ela toque nos corações, que o teu Espírito abra o coração de cada um e convença a cada um de nós a respeito do nosso pecado, a respeito da tua justiça, e que o Senhor nos dê também a graça de nos dar coragem para que façamos as transformações em nós mesmos que o Senhor espera que venhamos a fazer. Que a tua palavra seja poderosa em realizar aquilo que ela foi enviada a fazer. Te oro grato, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou falar com vocês a partir do Antigo Testamento. Queria convidar vocês para abrir suas Bíblias em Isaías 44. Isaías 44, a partir do versículo 6. A gente tem conversado sobre os atributos de Deus. A gente tem falado sobre Deus ser santo, sobre Deus ser justo, sobre Deus ser único, né, de ser singular, né, solitário na característica dele, sobre ele ser luz, sobre ele se revelar por meio do seu Filho. A gente tem visto a ira de Deus, o ciúme de Deus, e não há ninguém como Deus. É impossível a gente comparar Deus com qualquer outra coisa, porque Deus é singular, Ele é especial. E hoje eu queria falar de um assunto que tem tudo a ver com isso, sobre os atributos de Deus. Porque às vezes a gente não se apega com tanta firmeza aos atributos de Deus, a quem Deus é, e a gente acaba se enganando e sendo cliente ou consumidor de um falso Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre idolatria. A idolatria é quando a gente se apega a um falso Deus ou a um ídolo. Então eu queria falar um pouco com vocês sobre isso. Quando eu era criança, tinha um comercial de presunto é um comercial do Presunto Sadia. Quem é mais antigo talvez se lembre. Mas eles pegavam uma criança, aí colocaram uma venda nos olhos da criança e colocaram vários pratos com presunto, né? E aí ele falava, esse aqui não é. Aí ele está querendo me enganar.
Aí ele, não, esse aqui é sadia. E eu acho interessante esse comercial, porque às vezes a gente procura Deus em coisas que parecem com Deus, que são semelhantes a Deus, que carregam atributos de Deus, mas que não são Deus. E a gente se apega a essas coisas. Eu queria ler o livro de Isaías com vocês essa manhã. Isaías, ele viveu há mais de 2.500 anos atrás. Ele começou a falar o que está escrito aqui na tua Bíblia, 740 anos antes de Cristo. O que me deixa abismado é que ele fala a respeito de um Deus que é relevante hoje e na época dele. E quando ele escreveu isso, ele escreveu para um povo que era conhecido como o povo de Deus, ou o povo de Israel, que foi infiel a Deus, que começou a praticar coisas que Deus não desejava, adorar deuses que Deus não queria. E esse profeta Isaías falou o seguinte: vai chegar um tempo em que vai vir uma nação estrangeira, e essa nação estrangeira vai levar vocês como escravos, e vocês vão ficar longe da pátria de vocês, e a nação e a terra que vocês amam tanto vai ficar desolada. Eu estou falando isso antes de acontecer, para que vocês saibam que eu sou Deus, e eu previ que isso ia acontecer. E ele previu que isso ia acontecer. No ano de 722, uma parte do reino de Israel foi invadido pelos assírios, e a nação foi levada. Depois, um tempo adiante, a nação de Judá foi tomada pelo Império Babilônico, e todos foram levados para o cativeiro, para uma terra distante. E a terra que eles tanto amaram ficou desolada. Mas esse Deus que previu essas coisas antes delas acontecerem, porque Isaías escreveu essas coisas antes de acontecer. E também foi escrito que o tempo em que eles iam ficar presos nesse reino ia ser específico, e esse Deus ia salvar esse povo, ia trazer ele de volta. E ele fala: eu estou falando isso para vocês antes disso acontecer, para que vocês saibam que eu sou Deus, e como eu não existe nenhum outro. Então vamos lá em Isaías capítulo 44, versículo 6, do 6 ao 8. Diz assim: o Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que iria acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que existe outro Deus além de mim? Não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Quando eu leio essa escritura, tem uma parte que ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu não sei se você gosta de um cantor chamado Barry White, mas eu gosto muito do Barry White. Ele é um cantor antigo, e ele tem uma música que ele fala
você é a primeira, você é a última e você é meu tudo. Eu não vou cantar aqui em inglês porque... Não... Amém, vou poupá-lo. Mas ele conta a história apaixonante de uma relação entre um homem e uma mulher. Ele fala: você é a minha primeira, a minha última, você é o meu tudo, né? E ele se apaixona e, enfim, coloca todo o amor dele. Mas a verdade é que ninguém é primeiro e último a não ser Deus. E quando ele fala que ele é o primeiro e ele é o último, é porque antes de Deus não existiu ninguém. E depois dele também não vai existir ninguém. Porque ele é o único na história, desde que eu não posso contar o desde, porque não tem um começo. E até, eu também não posso dizer até quando vai, porque eu não sei quando chega. Ele é infinitamente... E Deus não pode ser colocado nas caixas dos nossos pensamentos, das nossas fórmulas. Deus vai além de um começo e Deus vai existir além de um final. Ele é o primeiro e o último. Além de Deus, só Jesus recebe esse título em Apocalipse umas 3 vezes. Mas Deus é o primeiro e o último, e Ele controla a história. Ele determina a história. Ele fala para o povo dele: vocês vão para o cativeiro, e eles vão. Vocês vão passar 70 anos lá, eles ficam. Depois de 70 anos vocês vão voltar, eles voltam. E eu vou salvar vocês, e eu vou derramar o meu espírito sobre vocês, sobre os seus descendentes. E isso acontece. Por que ele faz isso? Porque Ele é Deus. Ele é o primeiro e o último, e além dele não há nenhum outro Deus. Deus é singular. Singular no sentido de que não tem ninguém, nem nada comparável com Deus. Em nenhuma esfera, em nenhuma categoria. Apenas Ele controla a história. E por Ele ser singular, nenhum outro e ninguém pode impedir o que Ele faz. Tem uma escritura em Isaías que ele fala: agindo eu, quem vai me impedir? Ele é capaz de libertar o povo dele no momento em que ele escolher. E essa libertação ele também predisse. E quando ele chega e fala: vocês, aqui nessa escritura, no versículo 8, e ele fala: vocês já me viram fazer essas coisas. Muitas vezes vocês viram. Vocês são minhas testemunhas. Isso para mim é marcante. Irmão, se você conhece a Deus, se você sabe quem Deus é, e você confia em Deus, a sua vida testemunha Deus. Não há outro Deus. Não há outra rocha. Deus, ninguém é como Deus. Santo, justo, que se ira com retidão, que é fonte de vida, de luz na escuridão, que é fiel, que é único, singular, cheio de misericórdia, que não muda, que se revela por meio do Filho. Ninguém é como Deus. Deus é absoluto, Deus é único. E depois o autor de Isaías, ele precisava, antes de falar de idolatria, ele precisava fazer uma introdução: quem Deus é. Esse é o seu Deus. E ele começa a falar sobre se somente um é Deus, se somente um tem essas características, quão tolo é para nós adorar outros deuses ou ir em outros caminhos. E ele começa a falar sobre a tolice da idolatria e sobre a visão de mundo que vem a partir da idolatria.
E ele faz um detalhamento a respeito disso. Eu queria continuar lendo com vocês Isaías, do versículo 9 em diante, 9 até o 11. Vamos. Os que fazem imagens não são nada. Aqui ele colocou a tradução como não prestam. Algumas outras traduções dizem não são nada. Os seus deuses, que eles tanto amam, não valem nada. Os que adoram imagens são todos cegos e por isso serão humilhados ou envergonhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada, como se fosse um Deus. Todos os que adorarem a imagem serão humilhados ou envergonhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal. Ali eles ficarão apavorados e humilhados, e serão humilhados. Isaías tinha logo antes falado sobre o povo que conhecia Deus, que sabia que Deus previa o futuro, que dizia o que ia acontecer, que era a única rocha, que era o protetor, o redentor de Israel. O povo que conhecia Deus era testemunha, porque tinha visto os atos daquele Deus. E agora o autor Isaías, aqui profeta, fala: e quanto àqueles que adoram os deuses falsos, os ídolos, feito de... não tem sentido, não valem nada, porque não são de fato Deus. Eles são testemunha de algo que não tem valor. Somente Deus tem o poder e a compaixão para realizar seus propósitos. E as outras testemunhas dos outros deuses não podem produzir nada diante da grandeza de Deus. E o profeta Isaías começa a mostrar como os adoradores de ídolos constroem um ídolo logo em seguida. E ele diz que aqueles que se prostram para o trabalho das suas mãos não são nada. Eles adoram a eles mesmos e são testemunhas de que nada além deles mesmos podem salvá-los. A Bíblia ela insiste que o poder supremo no universo está fora do universo. Não é nada criado. É algo que vai além. Se você pensar no universo, o universo é maravilhoso. Se você tentar percorrer o universo, pelo menos você vai gastar uns 28 bilhões de anos viajando à velocidade da luz. Como acho que ninguém chega a essa velocidade, a não ser a luz, dificilmente você consegue conhecer uma pequena parte do universo. O universo é maravilhoso. Você olha para as estrelas, você olha para o átomo, né? E cada vez você descobre partículas menores. Mas essas coisas são coisas criadas. E a verdadeira fonte de poder não está em nada disso. Mas quem constrói ídolos, ele pensa que o poder vem de algo criado. Vem de algo que pode ser manipulado ou controlado. Mas Deus não pode ser manipulado nem controlado. Deus é supremo e Ele está fora do universo. Vamos continuar lendo. E o autor Isaías, ele fala detalhadamente sobre como são construídos os ídolos. E ele fala: o ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas, e depois com toda a força vai batendo nele com o martelo, até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come nem bebe, e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira com um giz, desenha nele a figura do ídolo, depois com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano, para ser colocado num templo. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas, ou então planta uma e espera até que a chuva faça crescer.
O homem usa parte da madeira para fazer um fogo. Ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem. E o homem fica de joelhos e a adora. Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo. O homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz: que fogo bom, já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um Deus, e depois fica de joelhos e a adora. E faz esta oração: Tu és o meu Deus, salva-me. Aqui a gente vê como que as pessoas constroem imagens de coisas criadas e como isso é em vão, como isso é inútil. E uma coisa que eu queria falar com vocês, irmãos. Aqui ele fala do ferreiro. Para ele fazer um ídolo, ele tem que pegar o ferro, tem que esquentar e ele tem que trabalhar nesse ferro. E ele fica cansado, ele precisa comer e volta a trabalhar naquilo lá. E depois ele diz: isso aqui é o meu Deus. Aquilo que ele construiu, que foi fruto do braço dele, e que ele não procurou nada além do que ele conhecia, está limitado ao que ele conhece. E eu queria falar com vocês essa manhã que, apesar desse texto ser antigo e dele falar de ídolos que são feitos com aço e com madeira, hoje nós fazemos ídolos nos nossos corações, com os nossos pensamentos, forjando com as nossas forças e com as nossas ideias pensamentos que são contrários a Deus. E a gente se cansa. A gente se cansa às vezes de tanto trabalhar, porque a gente acredita que naquele... eu não estou falando que a gente não possa se cansar no trabalho, mas eu estou dizendo que a gente procura a salvação e a satisfação em ter uma carreira promissora. E é impossível que isso te dê. Você pode até ter um pouco menos de perturbação, um pouco menos de dificuldade, mas isso não é a fonte da tua salvação. Deus faz coisas que são absurdas e contrárias à nossa inteligência. A gente não espera e aquilo acontece. E Deus cuida e protege da gente. E a gente está fazendo um ídolo no coração, achando que o que nós estamos construindo vai nos salvar, que a força do nosso braço pode construir a nossa salvação. Alguns acham que um relacionamento amoroso é aquilo que vai trazer a satisfação na vida, e trabalham duro para ter aquilo, e fazem da outra pessoa uma imagem idólatra. Às vezes não é nem a imagem da outra pessoa, é o conceito. A minha felicidade e a minha satisfação provém da outra pessoa. E quem é casado, eu acho que quem é casado há muito tempo sabe disso que eu vou falar. Se a tua esperança está no seu cônjuge, você é uma das pessoas mais miseráveis e dignas de compaixão, porque o seu cônjuge é um pecador que vai ter muita dificuldade na vida, e você também. Mas se você olha para Deus, você pode salvar a si mesmo e ajudar aquele que está ao seu lado. A fonte não é o outro, a fonte está em Deus. E a gente cria a expectativa
de que eu só vou ser satisfeito ou feliz se você mudar isso, ou se você mudar aquilo, ou se você for assim como eu estou na minha mente e como eu projetei. E eu trabalho duro para que você mude isso, para que você mude aquilo, mas a minha confiança está no meu braço, na minha mão, e não no poder do Deus Salvador e único. Deus é capaz de mudar principalmente você, se você assim permitir. Alguns colocam a esperança nos prazeres, e o prazer é um ídolo, e se permite ir longe nesse caminho. Enfim, nosso coração é mau, irmãos. A gente pode ir para lugares que a gente não deveria ir, e alguns caem para o lado da impureza e da imoralidade sexual. Vêem coisas na internet que não deveriam, no celular que não deveriam, mas aquilo é tão prazeroso que aquela pessoa acaba se alimentando desse pecado. Uma coisa que eu tenho ouvido muitas vezes é que existem coisas que são pecaminosas e existem coisas que não são pecados em si. Mas se você coloca essa coisa que não é pecado e que é boa como centro da sua vida, você está perdendo o alvo, você está pecando, você está sendo um idólatra. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado com as coisas boas também. E a gente fica cansado construindo o nosso próprio ídolo. Aqui ele fala sobre o escultor de madeira. E ele fala que uma parte do que ele fez, ele preparou e construiu um ídolo que ele vai lá se ajoelhar e dizer que é Deus dele. E a outra parte da madeira, que era a mesma madeira que fez o ídolo, ele usou para queimar e fazer a comida dele. Como é que isso pode ser um Deus? E uma parte, ele falou, eu vou ter que esperar alguma coisa, trabalhar, a chuva cair, a árvore crescer, aí eu vou poder fazer meu ídolo. Mas o ídolo não é capaz de se formar sozinho. Nós formamos os ídolos, nós trabalhamos em cima dele. Só há um Deus. Versículo 18, ele fala assim: essa gente não tem juízo, eles fecharam os olhos e não podem ver nada, fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem inteligência necessária para dizer a si mesmo: ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo, assei o pão, assei a carne e comi, e com a outra metade eu fiz essa imagem nojenta. Agora aqui estou eu adorando um pedaço de madeira. Agora, uma imagem não adianta nada. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer: isso que está na minha mão não é um Deus coisa nenhuma. Amém. Irmãos, o que você tem amado na sua vida? O que tem sido a fonte da sua salvação? Você tem construído ela com base no que você tem se esforçado para construir na sua mente, no seu coração? Todos nós, irmãos, temos um ídolo no coração. Eu vou te falar isso de fato. Você pode até dizer, todos nós precisamos lutar para olhar para Deus e ver a imagem pura de um Deus santo, justo e bom. Porque nós somos propensos a pecar e a olhar mais para o homem do que para Deus. Isso é a tendência natural do homem. É por isso que a gente lê a Bíblia todo dia. Eu tenho orado todos os dias e tenho falado para Deus assim: Deus, me concede graça mais um dia.
porque eu preciso lembrar da tua misericórdia, lembrar de quem o Senhor é. Eu tenho orado sempre, porque nós nos esquecemos do Deus puro e verdadeiro. O fato da gente estar na igreja, da gente fazer parte de uma comunidade, não nos isenta de termos uma visão deturpada. Não adianta vir aos domingos, quer dizer, é claro que é bom você vir, mas você precisa ler sua Bíblia também todo dia. Você precisa se ajoelhar e adorar um Deus verdadeiro no seu quarto sozinho. E conhecer esse Deus. E deixar Ele se revelar para você. E pedir: Deus, eu não quero me ajoelhar de cinza, eu não quero me alimentar de um ídolo. Ele fala aqui que aqueles que adoram o ídolo se alimentam de cinza, como se fosse que a cinza é o que sobrou lá da madeira que ele fez a comida, e aquele é o ídolo dele, é a cinza. Então, o seu trabalho não é Deus coisa nenhuma. A sua carreira não é Deus coisa nenhuma. Sua vida acadêmica não é Deus coisa nenhuma. Aquela mulher ou aquele homem não é Deus coisa nenhuma. Aquilo é cinza. Você está segurando um pedaço de madeira e você está se ajoelhando para aquilo e falando: me salva. Aquilo não pode te salvar. Aquilo não pode te salvar. Não. Identifica, irmão, a idolatria do teu coração. Identifica o ídolo que você tem separado para você mesmo. Todos nós temos um que a gente luta. E pede para Deus refinar a sua visão dele, purificar a sua visão de Deus, que está além de tudo que você tem visto, que está além das caixas, mas que é possível ser revelado por meio da palavra dele. Por meio de outros irmãos espirituais que vão te ajudar a enxergar: olha, você está indo no caminho errado. Hoje em dia, nós já fomos uma igreja que praticamente todos nós tínhamos um compromisso muito grande com a igreja. Hoje eu vejo com muita dificuldade as pessoas se comprometerem com a igreja. Seja um evento que a gente faz, seja a igreja em casa, alguns não vão, seja o culto de domingo. E aí a gente pode ter razões óbvias e justas para não estarmos nas coisas, mas às vezes é porque a gente tem valorizado outras coisas. É porque a gente tem colocado ídolos no nosso coração, a gente tem valorizado o nosso descanso, a gente não quer mais se sacrificar, a gente tem valorizado outras coisas que o mundo nos proporciona, em vez das coisas que a palavra de Deus nos chama a fazer, e a gente tem deixado isso dominar a gente. Eu não estou querendo ser legalista aqui com vocês, mas eu estou querendo dizer, verdadeiramente, Deus tem sido a sua paixão. É a Ele que você tem adorado? É a Ele que você tem servido? É a Ele que você tem se ajoelhado? Ou será que você tem tido outros ídolos no seu coração, que tem tido poder para te influenciar nas decisões que você toma, no compromisso que você tem? Queria encorajar você a pensar sobre isso. Amém. Eu queria terminar com o versículo 21 e 22 de Isaías, que diz o seguinte: o Senhor Deus diz: povo de Israel, lembre disto, não esqueça que você é o meu servo, eu o criei, não foi você que criou a mim, Deus cria a nós. As pessoas que adoram ídolos constroem seus ídolos, mas nós fomos criados por Deus. Não esqueça que você é meu servo, eu o criei para que me servisse. O alvo final do homem é adorar e servir a Deus. Quando você faz isso, você se sente completo e verdadeiramente realizado. Você não tem que servir nenhum outro Deus.
E a tua felicidade vai estar nisso. Eu o criei para que você me servisse e nunca esquecerei você. Eu já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a neblina, a cerração. Volte para mim, porque eu sou o seu Redentor, o seu Salvador. Eu fiquei emocionado, irmãos, porque Deus fala isso 150 anos antes do povo voltar da Babilônia. Deus já tinha planejado perdoar eles. Deus já tinha planejado resgatar eles. Porque Ele é um Deus que pode fazer isso. Mas nenhum outro pode. Queria compartilhar isso com vocês. Queria terminar orando. Para encerrar o culto. Pai, queremos nos colocar de forma humilde na Tua presença. Porque sabemos, Deus, que o Senhor é o único verdadeiro Deus. Mas nós buscamos, às vezes, nossa satisfação e nossa alegria em outros lugares, e criamos ídolos no nosso coração. Às vezes é o nosso próprio orgulho que não nos deixa admitir a nossa dependência, que nós precisamos do Senhor, que nós somos dependentes de Ti. Às vezes são outras coisas, Deus. Mas eu oro para que o Senhor lance luz nos nossos corações, por meio do Teu Espírito Santo, nos convença do nosso pecado e nos mostre, Deus, a Tua natureza nitidamente, para que nós não sejamos idólatras no coração, para que nós não olhemos, Pai, para outros deuses, para outras fontes, mas o Senhor é a única fonte e o único Deus. Que a gente tenha um coração nesse sentido, e sei, Pai, claramente, que o Teu coração é de nos salvar, é de nos trazer para perto do Senhor, é de nos resgatar. O Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso Redentor, e em Ti podemos confiar plenamente. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Cuida da Tua igreja, Pai. É essa oração que eu te faço, e por cada um, Pai, que está aqui hoje para ouvir Tua palavra. Eu oro, Pai, no nome santo do Seu Filho Jesus, que também é o primeiro e o último, Deus, que é eterno e que é o Teu Filho. Em nome dele, Pai, que por ele, Deus, fomos perdoados e recebemos, Pai, por causa da morte dele e dele ascender aos céus. Ele nos enviou o Espírito que nos ajuda a viver da forma que Te agrada. Te oramos grato no nome de Jesus. Amém. Amém.